Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje a gente vai aprofundar o nosso raciocínio clínico sobre crenças na terapia cognitivo-comportamental. A ideia para o nosso encontro de hoje não é só revisar os conceitos, mas também pensar como é que a gente sai de uma fala de um paciente e construímos, com cuidado, uma hipótese clínica. Para hoje, a gente vai acompanhar, e vocês vão ver no decorrer do nosso encontro, a Ana. Não como um caso pronto, tá, gente, mas eu trouxe alguns recortes de algumas situações que a gente vai nos ajudar a pensar passo a passo de como é que a gente compreende e trabalha as crenças centrais no nosso set terapêutico. E a gente está iniciando aqui, deixa eu só autorizar alguém entrar. Eu vou trocar aqui o slide. Deixa eu só, acho que tem mais alguém pedindo para entrar. Tá. Como eu falei para vocês, a gente vai estar acompanhando a Ana em toda a nosso encontro de hoje sobre as crenças. E aí, eu já vou começar trazendo uma fala da Ana para vocês. A Ana, ela recebeu uma crítica no estágio e ela teve o seguinte pensamento: eu estraguei tudo. Se eu erro, isso mostra que eu não sou capaz. E aí eu começo perguntando para vocês, ao ouvir isso, esse pensamento, vocês acham que isso já é uma crença nuclear? Deixa vocês pensarem um pouquinho. Quem sentir à vontade pode colocar no chat. Então, quando falamos de crenças nucleares, existe um risco muito comum, que é ouvir uma fala do nosso paciente e já nomear rapidamente isso como uma crença. Quando o nosso paciente ele traz para a gente, eu sou incapaz, a gente pode concluir, né, de prontidão, nossa, já encontramos a crença nuclear do nosso paciente. Só que temos que ter muito cuidado, porque uma crença nuclear, ela não é simplesmente uma frase dolorosa que vai aparecer aí no meio da sessão. Ela é o quê? Uma conclusão profunda, global e relativamente estável sobre o que o paciente pensa sobre ele, sobre o que o paciente pensa sobre os outros e sobre o que o paciente pensa sobre o mundo. A crença, ela tende a ser muito ampla, ela é rígida, ela vai aparecer em diferentes episódios de vida do nosso paciente. Então, diante deste pensamento que eu trouxe para vocês, e eu fiz essa pergunta: isso já é uma crença nuclear? A resposta mais clínica seria: ainda não sabemos. Por quê? A gente não tem como afirmar que a gente encontramos a crença nuclear nesse pensamento que eu trouxe aí para vocês. A gente começa a ter uma hipótese inicial. E uma hipótese clínica, ela não é algo que a gente vai afirmando rapidamente, né? É algo que a gente vai investigando, procurando as recorrências e observamos em quais contextos ela vai aparecendo. Ao longo da aula, a gente vai acompanhar a Ana para entender que esse percurso, como sair de uma fala emocionalmente intensa, né, para uma fala que chegue a uma formulação de crença que seja clinicamente consistente. E aí, deixa eu só autorizar alguém que está pedindo para entrar. Eu trouxe para a gente essa construção desse caminho para a gente entender como é que a Ana ela concluiu algo tão amplo sobre ela. E aí, eu trouxe para vocês esse modelo,
que é o, que é o modelo cognitivo. Qual foi a situação, né? Essa crítica no estágio. Qual foi esse pensamento? Eu estraguei tudo. Então, foi né, um pensamento que ela teve naquele momento. Vergonha e ansiedade foram as respostas emocionais referente a este pensamento. O que ela fez? Ela evitou perguntar, ela começou a revisar compulsivamente, então foram os comportamentos que tentaram reduzir esse risco de errar novamente, mas tem aí, nesse modelo cognitivo que está aí no slide, um ponto extremamente significante é qual? Quando ela fala, um erro mostra que há algo inadequado em mim. É a partir desse significado que começamos a levantar a hipótese de uma crença nuclear de quê? De incapacidade. Percebam que a gente não, né, ainda não chegamos na crença por uma frase isolada. A gente começou a o quê? A entender essa sequência. Qual foi a situação? Qual foi a interpretação? Qual foi a emoção? Qual foi esse comportamento? E o mais importante, qual foi o significado que a Ana atribuiu a isso? Agora que começamos a levantar a hipótese sobre a Ana, deixa eu trocar aqui para vocês. E autorizar alguém a entrar. Agora que começamos o quê? A levantar essa hipótese de que a Ana ela pode ter uma crença nuclear relacionada ao quê? A essa incapacidade, a gente precisa compreender uma ideia muito importante. Gente, crenças não são inatas. Elas são aprendidas ao longo da história de vida do nosso paciente, a partir dessas experiências e dos significados que essa pessoa construiu sobre essas experiências. E aqui existe um cuidado clínico fundamental. Aquilo que hoje pode parecer uma crença desadaptativa nesse paciente que chega para a gente, ele pode ter tido em algum momento durante a sua infância, durante o desenvolvimento, ou, vamos lá, lembrar na infância ou na adolescência, alguma tentativa de adaptação e proteção. Só que isso, gente, não significa que a crença, o que era uma crença, vamos dizer assim, saudável, ou que esse sofrimento, ele não existia. Significa o quê? Que essa criança, esse adolescente, com os recursos que ele tinha naquele momento, ele concluiu que ele podia aparecer a forma mais coerente e compreender esse ambiente que tentava o quê? O proteger naquele momento. Por isso que, quando a gente compreender sobre as crenças, eu trouxe essa paciente, vamos dizer, fictícia, né, a Ana, ao longo de toda a aula, para a gente compreender passo a passo como é que essas crenças foram se aprofundando, para que a gente entenda que crenças não são só a compreensão como uma lista de definições. Elas começam a fazer mais sentido quando a gente consegue o quê? Observar como é que aparece em sua história, como aparece em situações diferentes e em respostas diferentes. Porque esse modo de estudar, por meio de caso, é que acompanha o nosso raciocínio clínico e também que eu faço lá com o pessoal, lá do uso da prática guiada. Porque a cada caso e a cada capítulo, a gente vai ganhando novas informações, a gente vai discutindo o que muda nessa formulação, o que ainda precisa ser investigado, quais intervenções começam a fazer sentido. Então, voltando aqui, de volta para o nosso paciente fictício, no caso, como eu falei para vocês, é a Ana, talvez ela tenha vivido em contexto no quais esse erro dela, que está ligado a essa crença de incapacidade, ela possa ter recebido o quê? Críticas intensas, ela possa ter crescido em um lar onde tinha bastante comparações, ou passado por experiências, onde tinha pouca tolerância, talvez ela tenha aprendido que precisava acertar,
que precisava fazer tudo muito bem para evitar alguma reprovação. Então, diante desse tipo de contexto, uma criança, ela pode começar a concluir que, se eu errar, há algo errado comigo. E ela pode também concluir, para ser aceita, eu preciso fazer tudo certo. Então, percebam que essa conclusão, ela não surge porque, naquele momento, a criança ela escolheu pensar algo mal sobre ela, né, sobre si. Ela começou o quê? A tentar dar sentido ao que ela viveu, o que ela está vivendo e encontrar alguma forma de prever o que ela precisa fazer para diminuir esse seu risco de crítica, seu risco de rejeição, um risco talvez de humilhação, para que possa ser menos ameaçador e ela precise concluir: eu preciso ser melhor. Porque é muito difícil, muitas vezes, reconhecer que as pessoas que estão com ela, né, naquele momento, possam ser imprevisíveis, possam ser excessivamente críticos, não possa lhe dar um suporte de segurança emocional. Então, a nossa atenção, ela deve estar a evitar essa simplificação, que não é só uma experiência isolada que vai produzir automaticamente, falei para vocês, uma crença. Duas pessoas podem viver situações semelhantes e, mesmo assim, construir conclusões completamente diferentes. Uma criança que recebe críticas frequentes, ela pode concluir: eu preciso melhorar, e essas mesmas críticas frequentes em outra criança, ela pode concluir que ela não é boa o suficiente. E uma terceira pode concluir sobre essas mesmas críticas que, se ela errar, ela vai perder essa aprovação das pessoas. Então, percebam que a gente investiga o quê? O significado que aquilo teve para aquela pessoa, naquele momento de vida. Quais foram os recursos emocionais e cognitivos que ela possuía e que foram sendo construídos? Porque, com o tempo, essa conclusão que se iniciou, que estava ligada a determinadas situações, elas vão se tornar o quê? Como a crença ela é o quê? Ela é global e rígida. Então, em vez de ter um pensamento de: "Ah, eu tive uma dificuldade nessa tarefa", ela começa a concluir que ela é incapaz. É por isso que compreender a história do nosso paciente não é usar o passado, né, para definir ele, e nem buscar uma explicação somente ali para tudo. Mas é compreender essa lógica pelo qual essa crença foi construída. Por quê? Porque isso nos permite olhar, enquanto futuros e psicólogos, a construir, a entender com mais precisão e também com menos julgamento. Entendendo que a crença, ela não determina a identidade do nosso paciente e também não é uma falha de caráter, mas ela é uma conclusão aprendida que vai fazer sentido para o nosso paciente em determinados contextos, mas que não pode ser tão adequada para essa realidade dele do momento. E se a história, a gente começamos a compreender que ela explica essa crença e por que ela faz sentido e fez sentido em determinado momento, precisamos entender também que, será que a mesma crença, ela pode aparecer de formas diferentes? Porque será que a mesma crença nuclear, ela tem significados diferentes? E aí eu vou trazer para vocês aqui, só vou trocar o slide. Deixa eu ver se ficou, dá para ver a tabela. Tá. Tá nítida a tabela para vocês? Vocês estão conseguindo ver? Só coloquem assim a mãozinha só para saber se tá certinho, senão eu aumento um pouquinho, amplio um pouco, faço mais o zoom para ela. Tá bom. Então, como eu falei para vocês, se né, será que a mesma crença, ela pode aparecer de formas diferentes?
Na terapia cognitivo-comportamental, a gente costumamos observar 3 estratégias que eu trouxe aí, que está aí no slide para vocês, de enfrentamentos relacionados a crenças nucleares, que é o quê? A resignação, a esquiva e a hipercompensação. Sendo que essas 3 estratégias, elas não são rótulos fixos, mas são modos de responder quando uma crença ela é ativada. E a primeira estratégia que está aí no slide é a resignação. Nela, o paciente ele vai tratar as suas crenças como se fosse um fato incontestável. Ele não vai pensar apenas, talvez eu seja incapaz. Ele passa a viver com essa conclusão como se fosse absolutamente verdadeiro. E na clínica, isso vai acontecer, vai aparecer, na verdade, né? Vai chegar paciente com dificuldade de reconhecer suas próprias competências, pacientes que têm uma flexibilidade psicológica, pacientes que apresentam desistências constantemente. Por quê, gente? Porque muitas vezes esse paciente, ele diminui suas tentativas, porque ele já espera o quê? Fracassar. E ele não tenta parecer, ele não tenta construir novas ferramentas, porque isso parece para ele muito doloroso, que é correr o risco de confirmar aquilo que ele teme sobre si. Então, por isso que há essa dificuldade de ele reconhecer, por isso que ele apresenta desistências recorrentes. E a segunda estratégia é a de esquiva. Nela, o paciente, ele tende a não entrar, né, como eu falei, esquiva, em contato com as situações que possam ativar a sua crença de conduzir por essas emoções que são muito difíceis dele lidar. Geralmente, pacientes que se esquivam, né, eles têm uma lógica muito interna que é, se ele não se expuser, se ele não entrar em contato, se ele, né, ele não vai ser visto como uma pessoa que não sabe. Se ele não se colocar em situações que possam lidar com as possibilidades dele falhar, então ele nem tenta. Vamos voltar um pouco para a Ana? A Ana, lembra que foi referente à crítica no estágio? A Ana, ela deixa de fazer perguntas durante as suas supervisões, porque com isso ela não precisa lidar naquele momento com medo de ser avaliada. Esse alívio imediato, ele vai ajudar a manter essa esquiva do nosso paciente. E a terceira estratégia, que aparece muito, é a hipercompensação. Já que é um pouco diferente dessas duas. Na hipercompensação, o paciente, ele tenta agir como se a crença ela não existisse e ele busca provar o tempo todo, de forma oposta, sendo de forma intensa e inflexível. Só que a hipercompensação, gente, diferente da esquiva da resignação, ela é muito socialmente valorizada, porque a gente vai atender pacientes que são muito perfeccionistas, ele vai ter uma produtividade muito excessiva, ele vai ter uma disponibilidade constante, um controle também. Só que, muitas vezes, ele vai demorar a perceber que isso lhe causa sofrimento. Então, ele vai chegar para ele e falar assim: não, eu gosto de fazer tudo muito bem feito. E não há problema nenhum, tá? Deixa bem claro quando o paciente fala, ou quando alguém pensa, eu gosto de fazer as coisas muito bem feito. Não há problema nisso. A questão, nessa fala que eu trouxe, é quando não tem uma flexibilidade. Nesse de eu gosto de fazer as coisas muito bem feito, o que acontece com a Ana? Ela começa a entregar um trabalho e começa a revisar compulsivamente. Ela não descansa, ela sente culpa por estar descansando. Então perceba que aí não tem uma flexibilidade. Esse comportamento dela é muito menos ligado a essa questão de excelência e muito mais ligado a essa proteção que ela tem contra essa crença dolorosa dela. Vamos lembrar da crença dela, que ela tem uma crença de quê? De incapacidade. Então, na prática clínica,
ter esse olhar e entender é o que vai mudar a nossa conceitualização. A gente vai deixar de perguntar, tá, o que a Ana está fazendo? A gente começa a perguntar o que esse comportamento da Ana está tentando evitar. Ele tentando evitar, controlar, compensar. Quando é que essa crença é ativada? Porque essa pergunta, fazer esse tipo de pergunta, quando a gente está começando a conceitualizar um caso, a gente para de chamar a gente para de nomear ou moralizar o nosso paciente de, meu paciente é muito resistente, o meu paciente é muito perfeccionista, ele é muito dependente, sem compreender essa dor que organiza toda a resposta dele. Isso também, responder essas perguntas, faz também que a gente saia dessa superfície, desse comportamento, e começamos a investigar quais são os mecanismos que o mantêm. E a formulação ela é construída para o quê? Para nos ajudar a compreender qual é a função daquele comportamento que o nosso paciente está cumprindo e porque ele precisa cumprir naquele momento. Mas, gente, há um detalhe muito importante. A Ana, ela pode evitar de perguntar na supervisão e, na mesma situação, ela passar, vamos dizer que ela foi para a supervisão, vocês entenderem. Ela foi para a supervisão, ela evitou, né, de fazer perguntas, comportamento de esquiva, só que à noite, ela passou o dia, a noite toda revisando esse relatório. Ela teve o quê? Um comportamento de hipercompensação. Ou seja, o nosso paciente pode sim, no mesmo episódio, ele ter funções estratégicas diferentes, porque a mesma pessoa, como eu falei, ele pode utilizar estratégias diferentes em contextos distintos e mesmo assim está evitando o mesmo episódio. Por quê? Isso nos mostra, como eu falei, você trouxe esse exemplo, de que a gente não categoriza os nossos pacientes, coloca eles em algo fechado. E para que a gente possamos aprofundar ainda mais esse conceito, eu trouxe um exercíciozinho para a gente estar fazendo agora. Deixa eu só trocar aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Ó, a Ana estava lá no estágio, tá? E aí, vocês estão conseguindo ler? Tá, tá visível? Que acho que agora que eu vi que ficou pequenininha a frase dela. Mas está escrito assim, ó. Ana está lá no estágio e aí ela pensa: não vou perguntar mais nada em supervisão. Se eu falar, eu vou passar vergonha. Aqui, qual é a estratégia que está mais presente? Letra A, resignação. Letra B, esquiva. Ou letra C, hipercompensação? O que é que vocês acham? Coloquem aí no chat. Deixa eu ver se eu fecho o chat aqui. Não está aparecendo para mim, agora que eu vi. Ah, tá. Isso aí, Fernanda. Esquiva. A resposta é a letra B, como muito bem a Fernanda colocou aí. A Ana, ela deixa de perguntar para reduzir o quê? Essa exposição e essa vergonha associada a essa possibilidade de parecer incapaz. Mas, para a gente reforçar essa construção desse nosso conhecimento, e se a Ana pensasse assim: vou revisar cada trabalho e não posso deixar nenhum detalhe escapar? Seria desses dois que faltaram, resignação ou ela estaria hipercompensando?
Que vocês acham? Tá, vou repetir aqui a pergunta. Se ela dissesse assim: "Vou revisar cada trabalho, não posso deixar nenhum detalhe escapar". Já seria hipercompensação ou resignação? Se você ouvisse isso do seu paciente. Não, ela só falou: "Vou revisar cada trabalho, não posso deixar nenhum detalhe escapar". Lembrando que ela não perguntou nada na supervisão. Uhum, isso aí, a Fernanda colocou muito bem. Ela estaria Se ela tivesse esse tipo de pensamento e falasse pra gente, isso significa que ela estaria hipercompensando. Eu trouxe esses exercícios para a gente começar a construir que o nosso paciente, ele pode ao mesmo tempo ter uma fala onde ele vai estar se esquivando, e depois ele vai estar hipercompensando, ele vai estar, em resignação. Por quê? A crença, gente, ela é como um núcleo organizador. As estratégias, como falei, elas podem variar, mas todas vão tentar responder essa mesma ameaça, que é quando a crença fica ativada. Então, quando a Ana, ela hipercompensa e ela vai fazer esse trabalho, vai lá fazer o relatório, vai ficar a noite toda, é porque para ela é difícil lidar com essa crença. Qual é a crença dela? De incapacidade. Ou quando ela deixa de perguntar no estágio, porque ela tem medo, tem receio de passar vergonha, também é a crença dela que está sendo ativada. Então, quando a gente consegue enxergar isso no nosso paciente, a gente deixa apenas de tratar sintomas e começamos a compreender o padrão de funcionamento dele. Porque a crença ela é a mesma, mas o que vai mudar é que, dependendo da situação e na mesma situação, ele vai ter estratégias diferentes e comportamentos diferentes. Mas, será que a Ana, ou com os nossos pacientes, a gente só vamos trabalhar crenças desadaptativas? O que é que vocês acham? Então, para que a gente possamos além, né, que a gente possamos ampliar, né, que a gente fez até agora? A gente verificamos, como as crenças desadaptativas, né, organizam os nossos pacientes, como é que a gente conceitualiza isso. Só que o nosso paciente, ele quando a gente está falando de crença, existe, talvez, né, um risco da gente só focar nas crenças desadaptativas. Mas não que não seja importante, tá, gente? Mas vamos lembrar que o nosso paciente, ele também tem suas competências, seus valores, seus vínculos, seus momentos de funcionamento, que não cabe inteiramente em conclusões onde a gente fique somente centrada nos seus déficits, nas suas experiências dolorosas, a sua história. Porque uma conscientização, ela bem construída, a gente precisa mapear não somente aquilo que fragiliza o nosso paciente. A gente precisa conscientizar também, vamos dizer, entre aspas, acessar esse lado saudável do nosso paciente e entender
Que recursos o mobilizou em alguns momentos, em que contextos ele funciona de forma muito mais flexível, como falei para vocês, que vínculos ofereceram experiências para eles, diferente daquelas previstas pela sua crença. Só que isso não significa procurar somente as qualidades no nosso paciente, mas significa que o nosso trabalho clínico ele é muito mais preciso. Não é trazer frases positivas, mas buscar dados reais na história do nosso paciente. Porque uma crença adaptativa, ela não precisa ser uma coisa grandiosa, mas ela tem que ser algo realista, flexível e funcional. Voltando para a Ana, então, né, se a Ana ela fala, se eu erro, sou incapaz, se a gente fosse trabalharmos com ela uma crença mais adaptativa, não seria eu nunca erro. Não é isso que a gente vai, não é essa crença adaptativa que a gente vai trabalhar com ela, mas uma formulação adaptativa desse se eu erro, sou incapaz, para eu já aprendi coisas diferentes, eu já aprendi coisas difíceis e posso aprender com esses erros. A, 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 a crença adaptativa, ela não nega que o erro existe, mas ela retira esse erro do poder de definir toda a identidade do nosso paciente. Eu coloquei aí no slide algumas frases. Veja essa frase que está aí. Se uma pessoa se afasta, é porque eu não sou importante. Aqui começamos a acessar para uma crença mais adaptativa. Então, poderia ser: tenho vínculos em que sou valorizado e posso investigar antes de concluir o que esse afastamento significa. Ou seja, a gente não estamos aí prometendo para esse paciente que ninguém da vida dele vai embora, ou que todas as relações daqui para frente, ele começa a fazer terapia, agora todas as relações que ele vai se relacionar vão ser todas seguras. Não. O que a gente está fazendo? A gente estamos criando ferramentas, ampliando a interpretação dele, antes dele concluir automaticamente que os relacionamentos dele são todos fracassados. E quando um paciente diz, se eu preciso de ajuda, eu sou fraco, a crença adaptativa não seria, então eu sou totalmente independente e não preciso de ninguém. Mas a gente vai trabalhar e ampliar essa interpretação para que pedir uma ajuda é uma estratégia que eu já sei lidar melhor com essas dificuldades. Essas reformulações, ela vai trazer para o nosso paciente uma autonomia, uma necessidade de ele reconhecer a sua interdependência, me enrolei agora, e também essa capacidade de utilizar os próprios recursos dele. Como falei para vocês, a gente não cria essas crenças adaptativas do nada, do zero. Muitas vezes ela está na história do nosso paciente, só que elas ficam o quê? Inacessíveis, porque a crença adaptativa, ela é ativada, e quando ela é ativada, o nosso paciente, ele vê aquilo como uma ameaça, então essa ameaça ocupa toda a sua visão, e ele começa a selecionar apenas dados que confirmam essa visão que está desadaptativa. Então, a gente precisamos trabalhar com ele e construir e relembrar que ele teve experiências onde ele conseguiu ter vínculos, onde ele teve conquistas, onde ele teve importância. Então, o nosso trabalho é ajudar o paciente a o quê? A recuperar esses dados, para que não no sentido de negar as dores que ele tem, mas que ele possa ter uma leitura mais completa dele mesmo. E uma alternativa é o quê? É investigar essas situações para que ele consiga enfrentar nesses momentos que forem difíceis, e ele consiga ver que ele já lidou com essas dificuldades antes mesmo de chegar na terapia para a gente. E esses elementos, gente, eles não são detalhes, como eu vocês, simplesmente positivos.
Mas eles são detalhes que a gente coloca dentro da nossa formulação do nosso caso. Eles são o quê? Recursos clínicos, para que nos ajude a avaliar e orientar as nossas intervenções, para que nos ajude a orientar os experimentos comportamentais, para trabalhar com o quê? Com essas crenças desadaptativas, para que possam servir para que o nosso paciente possa diferenciar essas crenças dolorosas, mas que ele não possa ser dominado inteiramente por elas, né? Então, voltando aqui para o nosso caso, para a Ana, quando a Ana ela recebe aquela crítica, quando a sua crença de incapacidade começa a ser ativada e ela não consegue enxergar, ou seja, ela só consegue enxergar, na verdade, o erro, o que ela deixou de ver? Ela não viu que ela entrou na faculdade, que ela sustentou disciplinas difíceis, que ela desenvolveu habilidades ao longo da formação, que ela recebeu devolutivas que foram positivas, e é tudo isso que a gente está trabalhando com ela, é tudo isso que a gente está mostrando para ela, que ela conseguiu sim, mesmo diante das dificuldades, e que ela conseguiu, e nesses momentos, não desistir. E o nosso objetivo é trazer essas informações e dizer para ela, Ana, em que situações você já precisou aprender algo que inicialmente poderia ser difícil? O que essa sua trajetória mostra sobre sua capacidade de aprender? Por quê? Quando a Ana começa a responder essas nossas perguntas para ela, ela começa a construir uma formulação mais adaptativa. Quando ela começa a lembrar que durante a trajetória dela, que momentos ela teve uma capacidade de aprender, e em que momentos ela precisou aprender algo difícil, ela começa a reconhecer que ela não precisa controlar cada detalhe. Então, quando trabalhamos com o nosso paciente essas crenças adaptativas, estamos ampliando a nossa consideração do caso, com esses recursos reais que ele já tem, e fortalecendo sua capacidade de acessá-lo justamente nos momentos em que as crenças desadaptativas, elas tornam-se ativas, e essas histórias elas começam a ser ampliadas e ele começa a entender quem ele é. Tá fazendo sentido, pessoal, até aqui? Fernanda colocou não, mas eu não sei se foi para minha pergunta ou se foi para uma outra coisa. Coloca aí no chat só para eu entender. Se foi para essa última pergunta ou se eu falei alguma outra coisa. Que aí depois, lá no final, eu posso responder sua dúvida. Se não, se tiver, enquanto eu estiver falando, surgir alguma dúvida, a gente pode ir colocando no chat, que aí depois eu volto e eu faço uma revisãozinha do que ficou faltando das dúvidas de vocês, tá bom? Então, deixa eu trocar aqui o slide. Tá. É, já entendemos que é necessário a gente trabalharmos tanto crenças adaptativas, tanto como crenças desadaptativas e como também as crenças adaptativas. Só que antes de a gente aprofundar numa crença, a gente precisamos avaliar alguns pontos muito importantes. Por quê? Em vez de a gente escolher uma técnica, a gente precisamos avaliar se o paciente está preparado para aprofundá-lo. Qual função que está exercendo sobre ele naquele momento e que tipo de intervenções vai fazer sentido para ele. Então, o primeiro ponto, onde a gente aprofundar uma crença nuclear, é entender se há uma aliança terapêutica.
Gente, trabalhar crenças nucleares sem aliança terapêutica é lidar com é fazer com que o nosso paciente vá lidar com experiências dolorosas sem ainda a gente ganhar a confiança dele. O nosso papel é avaliar se existe segurança clínica suficiente para que a gente possamos explorar conteúdos dolorosos, para que o nosso paciente não se sinta que ele vai ser julgado, pressionado ou até interpretado de alguma forma invasiva. Então, quando a gente estamos atendendo o nosso paciente, contextualizando o caso, precisamos compreender se é cedo demais para trabalhar essa crença? O paciente ele pode já estar apto a compreender. Por quê? Quando a gente faz essa pergunta, a gente pode analisar e observar, senão a gente vai dar de encontro com paciente que vai ter dificuldade de colaborar, a gente não vai conseguir fazer intervenções, o paciente vai entender que a gente ultrapassou o limite dele. Então é muito importante, primeiro ponto, avaliar qual é essa aliança, estabelecer essa aliança terapêutica. Isso é o ponto mais importante de tudo. O segundo é identificar se o nosso paciente ele já tem a capacidade de identificar os pensamentos automáticos. A gente está falando sobre crença nuclear, certo? A crença nuclear, se a gente for lembrar lá do modelo cognitivo, o nome até diz nuclear, núcleo, está lá na última, lá embaixo, enraizado. Então, se o nosso paciente ainda não consegue reconhecer o que passa na mente dele, se ele não consegue entender quais episódios o ativam, né? Quais são as situações onde as emoções dele ficam mais ativadas. Então, vai ser difícil a gente trabalhar também a crença nuclear. Então, antes de a gente perguntar para o nosso paciente o que isso diz sobre você, a gente precisa voltar mesmo para que ele possa trabalhar o que aconteceu, o que passou na mente dele, o que ele sentiu, o que ele fez depois que passou na mente dele, depois que ele sentiu. Então, o nosso trabalho é sempre nisso, de voltar para que a gente consiga compreender, antes de a gente querer avançar, eu quero trabalhar com esse problema do meu paciente, você pode ter leitura, porque a gente está lá atendendo, a gente tem esse insight, mas o nosso paciente não. Então, antes de querer avançar, a gente precisamos voltar. 2, 3, 4, enfim, quantas casas ou quantas sessões forem necessárias, até que ele tenha essa capacidade de identificar os seus pensamentos. Isso, depois disso, a gente vai criar manejo, né, para que a gente possamos trabalhar de forma mais consistente as crenças. O terceiro ponto é a regulação emocional. Não trata a gente de esperar que o nosso paciente, nesse ponto aí, de esperar que ele esteja completamente, né, tranquilo ou regulado. Mas a gente precisamos avaliar se ele consegue permanecer em contato com algum grau de ativação, sem que ele consiga se desorganizar por completamente quando essa crença ela é ativada. Vamos voltar para a nossa paciente, para o nosso caso, da Ana. Gente, toda vez que a crença da Ana, que a gente já sabe que a crença de incapacidade, ela é ativada, o que acontece com a Ana? Ana, ela entra em pânico, ela chora sem parar, ela não consegue ter um diálogo, ela começa a entrar em ruminação, ela começa a se atacar de forma intensa. Então, nesse momento, com a paciente assim, a gente não vai fazer uma ativação, né, e trabalhar a crença nuclear. A gente vai primeiro o quê? Se a paciente apresenta isso para a gente vai entender que quando a crença dela está ativada, a gente vai ensiná-la a nomear essas emoções, a gente vai ensiná-la a utilizar estratégias de regulação, a construir uma segurança mínima, para então, depois, a gente começar a pensar, a ela experienciar essa ativação da sua crença nuclear, para que a paciente, ela não entre
em desespero e não se sinta desamparada quando a gente começar a acessar as crenças nucleares dela. E o outro ponto são a gente entender quais são os recursos que o nosso paciente nos apresenta, porque o nosso paciente tem recursos internos e recursos internos. A gente viu lá quando a gente trabalhou crenças adaptativas. E só recapitulando, a gente vai entender o quê? O que são recursos internos? É a capacidade dele de. Qual é a capacidade dele de reflexão? Qual é a capacidade dele de enfrentamento, flexibilidade cognitiva, os recursos externos, quais são as relações de apoio, quais são as condições que ele tem na vida dele, que ele consegue funcionar de forma mais saudável. Então, é muito importante a gente compreender se o nosso paciente tem esses recursos antes a gente iniciar o trabalho com ele de reconhecer as suas crenças nucleares. E desculpe, a outra forma também é a gente trabalhar as hipóteses de forma colaborativa, gente. Nós não podemos simplesmente jogar ou apresentar para o nosso paciente e falar, não, isso é uma crença de incapacidade. A hipótese, ela precisa ser apresentada com muito cuidado e testada também junto com o nosso paciente. A gente não pode simplesmente dizer para a Ana, Ana, quando você recebe crítica no estágio, isso significa que você tem uma crença de incapacidade. Não, não é assim. A gente não vai concluir isso para ela. A gente vai dar ferramentas para ela, para que a Ana perceba a sua crença e ela consiga compreender que é uma crença de incapacidade. Como? Como é que a gente faz isso? Então, voltando lá para a situação que iniciou todo o nosso caso, a gente entendemos que quando ela recebeu essa crítica no estágio, que foi feito, ela ficou ativada. Então, ela relatou tudo aquilo para a gente, nós ouvimos, como que a gente vai trabalhar isso com ela? Ana, perceba que quando você recebe essa crítica no estágio, parece que não fica ali, né, só uma questão do relatório. Parece que você conclui algo a mais, algo que mostrasse que aquilo ali não é tanto capaz para você. Isso faz sentido para você? Porque essa pergunta é importante e porque no final eu terminei com isso faz sentido para você. Porque a gente precisamos compreender, lembra que eu falei? Colaborativo, se faz sentido realmente para a Ana, porque foi a minha análise. Então ela pode responder sim, é isso mesmo, parece que qualquer erro mostra isso, ou ela pode dizer não, não é bem assim não, Tati. Eu acho que não é uma questão de incapacidade. Eu sinto que, para mim, é uma questão de que se eu errar, vão descobrir que eu não mereço estar aqui. Então, percebam que quando a gente constrói de forma colaborativa com o nosso paciente, a gente está construindo ali uma formulação. A gente está tentando entender qual foi o núcleo que não estava simplesmente visível, e a paciente ali a gente com ela nos apresentou. Porque pode ter uma crença relacionada simplesmente à incapacidade e pode ter uma crença relacionada a não ser suficientemente bem. Pode ser que ela não mereça ocupar aquele espaço, enfim. Então, é muito importante ter a resposta do nosso paciente e suas associações e suas discordâncias também, porque tudo isso vai virar o quê? Dado clínico. Gente, a gente não impõe nada para o nosso paciente, a gente constrói de forma compartilhada e a gente vai refinando à medida que novos episódios vão sendo apresentados para a gente. E, por fim, avaliar a possibilidade de experienciar novas respostas. É muito importante que o nosso paciente, ele aprenda, né, que ele consiga trabalhar suas crenças, não simplesmente só dentro da sessão, mas que ele também consiga experienciar experiências reais que eles possam produzir novos dados. Mas esse passo, ele só vai fazer sentido se for proporcional ao recurso que o nosso paciente ele tem. Por isso que tem lá recursos internos e externos. Por quê? Uma tarefa pode ser muito grande para um paciente e para outro pode ser, né,
simplesmente muito insignificante, enfim. O que vai gerar essa aprendizagem é esse raciocínio clínico que a gente vai ter com o nosso paciente, dessa compreensão dele experienciar essas novas respostas. E é esse cálculo, né, ele se desafiar, ele ver que é possível. E isso a gente é muito importante que a gente faça, que a gente saiba, que ele consiga fazer isso além das sessões, que a gente consiga colocar isso sem ser somente no papel, que ele consiga realmente experienciar. E não tem fórmula pronta para isso, tá, gente? Porque o nosso paciente ele tem que treinar isso para que a gente consiga entender essa intervenção que a gente está fazendo com ele, não simplesmente pelo nome da crença, mas que ele consiga processar pela essa formulação e ele consiga reconhecer o que ele está realizando nessas experiências. E esse tipo de intervenções a gente pode treinar mesmo. Tem até um livro que esqueci agora o nome do livro. Daqui a pouco eu trago para vocês, esqueci o livro. Vou só trocar o slide agora. E se eu lembrar o nome do livro, eu coloco aí para vocês. Tem um livro que fala sobre isso. Vamos falar agora sobre as técnicas para a gente trabalhar as crenças. Mas eu trouxe aqui nesse slide uma coisa que é muito comum, principalmente quando a gente está falando sobre técnicas, qual técnica que eu vou aplicar para trabalhar a crença de fracasso com o meu paciente? Qual técnica eu vou trabalhar para trabalhar a crença de incapacidade, crença de desamor, crença de desamparo, enfim, com o nosso paciente? Só que, assim, essa pergunta, gente, ela é um pouco insuficiente, porque a técnica, ela não é escolhida simplesmente pelo nome da crença ou pelo que você quer trabalhar com o seu paciente. Ela vai ter que a técnica, ela é escolhida por algumas perguntas que a gente precisamos realizar naquele momento que a gente estamos conceptualizando o caso, que é: quando essa crença é ativada, o que acontece com o meu paciente, com este paciente? O que acontece com a Ana? A Ana ainda precisa compreender ou formular esses padrões dela? Ela reconhece as crenças como um fato? Ela já consegue questionar? Ela já, ela já consegue evitar? Ou ela continua evitando situações que poderiam trazer novas experiências? Por que eu fiz essas perguntas e não simplesmente quis a técnica para trabalhar tal crença tal? Porque essas perguntas são perguntas que a gente que vai ampliar a nossa escolha de que ferramenta a gente vai estar usando. E essas perguntas nos apontam para algo extremamente importante antes de querer saber qual é a técnica, qual é a necessidade clínica. Porque isso faz uma diferença enorme. Quando a primeira necessidade do nosso paciente é de formular, como está aí no slide para vocês, o nosso paciente, ele vai chegar para a gente com um sofrimento muito intenso. E ele não vai conseguir, nesse momento, identificar claramente o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, e qual o significado atribui para isso. Então, essa é a primeira necessidade que a gente está precisando responder ali, a de formular. Se o nosso paciente diz apenas: eu fico muito mal quando sou criticado, ou ele fala: eu sempre estrago tudo, ele ainda não consegue perceber a sequência que conecta a sua situação que ele trouxe e a situação que ele trouxe, a conclusão global que ele fez. Então, nesse momento, não adianta a gente tentar flexibilizar uma crença, porque essa crença não foi ainda nem compreendida. A gente está na fase ainda de acessar e formular.
A gente tem ainda entender que episódios a gente vai estar investigando esses padrões recorrentes para que possamos ajudar o nosso paciente a sair de uma fala ampla e chegar ao quê? A uma hipótese mais precisa. E só aí, respondendo isso, que a gente vai compreender quais são as técnicas que a gente pode estar usando. Vamos voltar lá para a Ana. Se a Ana diz: "Quando minha supervisora corrige meu relatório, eu travo", a necessidade inicial ali vai ser o quê? Reconstruir esse episódio com ela. O que que a supervisora fez naquele momento? Ela vai nos responder. O que que passou na sua cabeça naquele instante? Ela vai nos responder. O que que você sentiu, né? O que você fez depois? É por esse caminho que a hipótese de incapacidade, ela começa de ser só um rótulo e começa a ser o quê? Uma formulação construída com o paciente. É aí que a gente pode usar essas técnicas de da seta descendente, para a gente poder trabalhar eh, camada por camada para até chegar à crença do nosso paciente, quais são analisando esses episódios dele. Então, a pergunta não é: "Tá, qual técnica que eu uso com a crença de capacidade da Ana?", mas é: eu quero acessar e formular essa crença de incapacidade. Então, nesse momento, com essa paciente, eu vou usar qual técnica? E aí, pra nessa fase, a gente vai usar essas que estão aí no slide que eu apresentei para vocês. A segunda é de quando o paciente está na fase de flexibilizar. Nesse momento, o paciente já começa o quê? A reconhecer essa crença, ele consegue já dizer: "Ah, quando eu erro, eu concluo que sou incapaz". Ele ainda não reconhece o significado, mas ele consegue já se afastar dessa conclusão. Então, em muitos casos aí, ele vai entender de forma intelectual, mas ele não consegue experienciar como uma verdade absoluta. É como ouvir do nosso paciente: "Ah, faz muito sentido, nossa, isso que você trouxe eu entendo, mas eu não consigo fazer". Ou o paciente vai falar: "Ah, Tati, eu entendo aqui, mas eu não entendo aqui, no coração". Então, nesse momento, qual é a nossa necessidade aqui? De flexibilizar. É onde a gente vai fazer o quê? Exame de evidências, a gente vai explorar explicações alternativas para ele, a gente vai utilizar aquela técnica do que eu coloquei para vocês, do contínuo cognitivo. Vamos usar bastante aí questionamento socrático. O objetivo nesse momento de flexibilizar não é entrar em discussão com o nosso paciente, nem convencê-lo, já que ele já tem aí um reconhecimento de que a crença dele está errada, mas é ajudar nesse momento a investigar como é que ele chegou nessa conclusão e que dados ele está selecionando e que dados ele está desqualificando dessa leitura que ele faz. Porque, exemplo, voltando lá para a Ana ela pode acreditar que qualquer erro prova a incapacidade dela. Mas, se a gente fosse usar ali a técnica do contínuo cognitivo, a gente vai ajudar ela a perceber que essa competência não é uma categoria absoluta entre capaz e incapaz. De que forma a gente faria ali na sessão com ela, né? Ela, como eu falei pra vocês, ela já acredita que qualquer erro prova essa incapacidade dela. A gente, ali na sessão, a gente pegaria um papel ali com ela, ou se for online, a gente abre aí o Word e a gente faz uma listazinha, uma lista não, desculpa, gente, uma lista não, uma linha, né? A gente coloca 2 pontos. De 0 a 100. E a gente perguntaria para Ana, eh, esqueci agora qual a frase. Ah, tá, que ela disse: "Ah, errar para mim, né, mostra a minha capacidade". Nesse de 0 a 100, se conhecer alguém também que pra ela erra, e quando ela erra, ela se torna-se muito incapaz, nessa linha aqui, de 0 a 100, onde você colocaria essa pessoa? Aí a Ana vai colocar: "Ah, eu colocaria essa pessoa, vamos dizer, no 100".
né, porque errar para ela, ah, tá bom. E você conhece mais uma outra pessoa também, que quando erra, tal, elas falam assim, você colocaria ela em qual? Ah, a outra pessoa colocaria ela, sei lá, vamos dizer assim, no 50. E você? Onde você ficaria? Ah, não, mas quando eu acho que entre eles eu colocaria, vamos dizer que ela responde, ah, eu colocaria eu no 100 ainda, porque para a crença dela ainda é muito forte. E aí, com isso, a gente está fazendo o quê? Distanciando dela essa capacidade de ser capaz e incapaz. Se ela colocou ela no 100 e a outra pessoa também erra, é no 100, a gente falaria assim, mas se vocês duas estão aí, e se ela erra tanto quanto você, isso vale também ainda? Então ela começaria o quê? A se distanciar, porque o contínuo cognitivo é quando a gente faz com que o nosso paciente, ele compreenda de quando ele tenta naquele pensamento dicotômico, de que ele é capaz e ele é incapaz. Então ele começa a distanciar de que, se ele errar, ele está no 100, a outra pessoa está no 100, em que momento, então, ele seria capaz disso? Então a gente começa, sessão por sessão, fazer distanciamento. Por exemplo, hoje ela estava no 100, na próxima ação, a gente vai fazer a mesma linha e trazer a mesma questão, para que ela consiga sair desse 100, que é o máximo, a chegar no 0, que ela consiga compreender que esse erro de incapacidade dela não é algo tão forte, que ela consiga lidar com essa crença dela. Fez sentido para vocês como é que trabalha? Só coloque um assim ou assim para eu entender. Tá. E a terceira necessidade clínica é produzir uma nova experiência. Às vezes, gente, o nosso paciente, ele já compreende já a formulação, ele já consegue já construir pensamentos alternativos, ou seja, a Ana, ela já consegue dizer que ela já consegue perguntar na supervisão. Lembra? A gente formulou, a gente flexibilizou, ela já entende que ela pode errar, então ela já consegue entender que errar para ela não é 100, então já estamos aí, né, flexibilizando, ela já foi para os 50, mas ela precisa o quê? Produzir novas experiências. Ela precisa, além dela estar lá na supervisão, e participando, e levantando a mão, e perguntando, ela precisa também participar de outros eventos, de outros momentos, e que ela consiga fazer perguntas, para que ela consiga perceber que a sua ansiedade não aumenta tanto, e que ela não precisa se calar, ela não precisa se esquivar, lembra? Né, porque vai entrar também aí essa estratégia. Então, nesse momento, a gente vai usar técnicas como o quê? Como roleplay, dramatizações, a gente vai passar tarefas, que é o plano de ação, que ela consiga perceber que ela consegue, transformar essa incapacidade dela em algo não tão previsível, não tão rígido, e que ela consiga observar e ela consiga testar. Eh, e no livro, lembrando agora, no livro A Mente Vencendo o Humor, tem uma proposta muito interessante, que é de instrumento comportamental, que faz para fortalecer essas novas crenças nucleares. E eu gosto muito de trabalhar esse exercício lá, que é um exercício bem estruturado, e esse livro é muito interessante, porque ele ajuda a gente a tirar o nosso paciente desse campo apenas abstrato, ele consegue começar a fortalecer esses comportamentos, com o que ele faz, ele começa a fazer previsões, o que ele espera que aconteça dessa crença, e o que ele prevê que vai acontecer dessa nova crença. Exemplo, vamos dizer, como falei, né, ela está começando a flexibilizar, mas ela precisa experienciar. Ela flexibilizou porque o espaço de revisão já pode ser um espaço onde ela consiga se sentir um pouco segura, mas ela precisa participar de outros espaços onde ela consiga colocar em prática essa crença de incapacidade que não é tão
vamos dizer assim, paralisante para ela, porque a gente está começando a flexibilizar, mas ela precisa experienciar. Então, a gente vai falar, participe de grupos de estudo, participe de palestras, de congressos, enfim. E aí, vamos dizer que ela vai participar de um grupo de estudo. A gente vai organizar, planejar com ela. Você vai ter esse grupo de estudo. O que pior pode acontecer se você levantar a mão? O que pior pode acontecer se você fizer uma pergunta? O que pior pode acontecer se você abrir a câmera? E aí ela vai falar, pode ser que ninguém me compreenda, pode ser que as pessoas achem que eu sou incompetente, eu sou itanana. E aí, ela escreveu, a gente escreveu, mas acordamos isso com ela. Ela vai experienciar isso. Ela vai para esse grupo de estudo, ela vai abrir câmera, o que foi acordado. Ela vai fazer pergunta, ou ela vai compartilhar algo dela. E o que ela preveu lá que iria acontecer, quando ela voltar, a gente vai perguntar: o que você preveu? O que aconteceu disso? Ela pode falar: não, não aconteceu nada, as pessoas foram muito legais, as pessoas me escutaram, eu consegui falar, eu fui ouvida, tararana. Então, essa proposta, esqueci o nome agora. Esse plano de ação, né, esse exercício, na verdade, esse era o nome, esse exercício, ele é ótimo porque ele faz com que o nosso paciente experiencie e coloque em prática e ele verifique que o que ele preveu, o que a mente dele, né, fez lá, não foi exatamente o que aconteceu. Gente, isso é muito rico clinicamente, porque o paciente, ele é o quê? Ele foi convidado não simplesmente a dizer assim: eu sou capaz, eu tenho valor. Ele experienciou mesmo, né, de formas diferentes, e ele observou como é que ele agiu naquela experiência. E é justamente esse tipo de exercício, até que a gente faz também lá no grupo de prática guiada. Mas observe, o exercício, gente, ele também não deve ser simplesmente entregue como uma folha lá pronta para o nosso paciente, tá? A gente temos que saber como que a gente vai fortalecer e qual comportamento é esperado e também proporcional ao que o nosso paciente está nos apresentando. E a quarta necessidade é a de consolidar. Por quê? Muitas vezes o nosso paciente, ele já viveu o quê? Experiências que contradizem sua crença desadaptativa, mas ele não consegue ainda incorporar. Ele recebe aquele elogio, mas ele vai pensar: não, mas é porque ela foi gentil comigo. Ele faz aquela tarefa difícil, mas ele acha: não, mas eu passei na sorte, recebi essa nota aqui na prova, mas foi sorte. A turma toda foi bem, então eu sou só mais um. A gente precisamos trabalhar também com ele e consolidar sessão por sessão, até que ele consiga compreender que ele consiga compreender e registrar com mais força aquilo que confirma a sua crença. E para que ele não consiga, ele não fique só minimizando aquilo que poderia estar enfraquecendo a sua crença. O que a gente vai usar nesse momento? O registro de dados, os cartões de enfrentamento, que é muito bom o cartão de enfrentamento, as estratégias de prevenção, de recaída. Então, nesse momento, para que consigamos o quê? Ajudar o nosso paciente a coletar e organizar e a recuperar os seus dados de que essas crenças costumaram o quê? A desqualificar. Então, observem, resumindo aqui tudo isso aqui, desse slide, que a mesma crença, ela pode demandar intervenções diferentes em momentos diferentes do processo terapêutico. Ou seja, a gente começou lá com a Ana, a crença vai ser a mesma. A paciente ela é única. A crença dela é de incapacidade. Mas a gente primeiro os nomeamos. Depois, o que a gente fez? A gente formulou, flexibilizou e consolidou. E para cada um desse momento, há uma técnica a ser trabalhada. Então, há uma experiência em que o nosso paciente ele precisa revisar, e para cada isso não tem, como eu falei, não é qual técnica eu trabalho, mas é em que momento meu paciente está, e desse momento qual a técnica que eu vou usar. E para que a gente possamos, né, reforçar ainda mais o nosso conhecimento, eu trouxe mais um exercício. Ó,
A Ana, gente, ela já reconhece a crença dela. A gente já trabalhamos com ela muito bem, sessões aí, e ela já sabe que ela tem a crença de incapacidade. Ela entende que essa conclusão dela é rígida, só que ela ainda não consegue ainda considerar algumas interpretações alternativas. Ela teve o seguinte pensamento que nos trouxe: se eu perguntar, vão perceber que eu não sei nada. Nesse momento, qual vai ser a necessidade clínica ainda para trabalhar com ela? Acessar e formular, flexibilizar, produzir nova experiência ou você vai consolidar? Se você estivesse com a sua paciente, com a Ana, o que, que você pensaria trabalhar com ela? Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat. Gente, nesse momento, para esse pensamento, seria flexibilizar. Como eu disse, ela entende que essa conclusão ela é rígida, mas ela ainda não consegue considerar interpretações alternativas. Aqui a Ana ela já acessou essa crença dela, ela já reconheceu. Então a gente não vai aí reformular com ela. A gente vai o quê? Flexibilizar, examinar essas conclusões com mais nuance, investigando as evidências, utilizando o questionamento socrático e construir uma formulação mais alternativa e mais realista para ela. Conseguiram compreender por que seria essa necessidade clínica nesse momento? Uhum. Deixa eu só trocar aqui o slide. E para fechar, algo muito importante também, gente, é a psicoeducação. Como falei para vocês, né? Essa é uma habilidade, gente, a psicoeducação, é uma habilidade que vai nos acompanhar por todo o nosso trabalho. Depois que a gente levantamos hipóteses, depois que a gente começa a transformar essa conceitualização, a gente vai começar a psicoeducar o nosso paciente, mas, gente, psicoeducar não é dar aula. É, não é também falar para o nosso paciente, você tem uma crença de incapacidade, pronto, isso não é psicoeducação. Não é mostrar um modelo cognitivo, esperar que o paciente se reconheça, pronto, o modelo cognitivo é esse. Não é nisso. Mas é começar pelo fazer com que o nosso paciente entenda a situação que ele viveu, pela linguagem do nosso próprio paciente, porque ele trouxe para a gente. Então, vamos voltar lá para o caso da Ana para mais vocês compreenderem como é que faz essa psicoeducação. Naquela hora, vamos lá, que a supervisora falou com ela e que ela recebeu lá aquela crítica, então, a gente vai fazer aquela perguntinha clássica, né? O que passou pela sua cabeça? E depois disso, a gente vai concluir que isso não mostrava que era questão da capacidade dela. A partir daí, a gente vai ajudar a Ana a enxergar o quê? Uma sequência que antes que parecia apenas uma reação automática. Então, nesse momento, a gente vai usar aqui, recursos que tornem esse padrão que mais visível para ela. A gente vai usar o quê? Na psicoeducação, a gente pode trabalhar com metáforas, trabalhar com analogias, para que eles possam servir o quê? Para oferecer para a nossa paciente uma imagem ou algum contexto que ajude a paciente a fazer o quê? Essas associações. Exemplo, para trabalhar as crenças, uma alternativa é usar a metáfora de óculos, em que pode ser muito útil para a Ana. A gente poderíamos dizer assim: ó, é como que quando você recebe essa crítica, é como se você colocasse uma lente que amplia esse erro todo e reduz todo o resto. Mas pode ser que não funcione.
Então, alguns pacientes, assim, olha, é como se uma situação, atual, ela acionasse tudo o que está acontecendo, esse alarme antigo, que vai disparar com muita intensidade, do mesmo jeito quando esse perigo, ele acontece. Então, eh, esses recursos, essas metáforas, analogias, a gente temos que compreender se vai fazer sentido, porque isso é o mais importante. Se vai fazer sentido para o nosso paciente, porque como para você, a gente usou lá a metáfora do óculos, mas pode ser que a Ana fala: "Não, não acho que isso é como se do que aqui saiu. Travou aqui? Acho que o meu slide saiu. Saiu, não saiu o slide? Ficou tudo preto? Deixa eu voltar aqui. É, eu percebi porque a tela ficou toda preta. E eu vi que o slide saiu também. Deixa eu voltar. Acho que minha internet oscilou de novo. O slide tá aparecendo para vocês? Que para mim não tá aparecendo. Tá tudo, a tela tá preta. Tá aparecendo? Ah, tá bom. Então eu vou continuar, porque para mim ele não tá aparecendo no slide. Eu consigo ver a câmera. Eu consigo me ver aqui na imagem. Vocês estão conseguindo ver minha imagem? Eu tô conseguindo me ver. Eu só não consigo ver o slide, mas se vocês estão vendo o slide, isso é o mais importante, não tem problema. Voltando do que eu falei para vocês, né, que estava falando que é muito importante a gente usar a própria analogia que o paciente nos traz, usar a linguagem dele, e a psicoeducação, ela também precisa ser muito interativa. A gente não pode simplesmente explicar algo e encerrar, tipo, ah, então é isso que acontece com você, e pronto, acabou. Não. A gente verifica se o que a gente trouxe, né, a nossa explicação, a nossa psicoeducação fez sentido. Então a gente o que faz? A gente verifica para o nosso paciente. De que forma? A gente pergunta para ele. Isso te aproxima da sua experiência? O que nessa explicação que eu trouxe fez sentido para você? Como você explicaria isso com suas próprias palavras? Por quê? Porque assim a gente checa se o nosso paciente, ele compreendeu a nossa psicoeducação, sobre o que a gente trouxe, sobre o que ele nos apresentou. E também protege também, não protege no sentido de proteger, mas tipo assim, nos ajuda a fortalecer a nossa formulação de interpretações. E em vez de a gente dizer para Ana: "Ah, Ana, seu medo de decepcionar é porque você não tem confiança nas pessoas", imagine. A gente está dando a resposta para ela. Não, a gente vai psicoeducar sobre o que ela, esse padrão que ela está nos apresentando. E isso vai ser uma informação clínica que vai tornar a formulação muito mais precisa. Então, depois disso, a gente vai perguntar para a Ana: Ana, isso que eu te trouxe desse padrão, o que, que você entende? Esse momento da psicoeducação, gente, ele costuma ser é, é, Ana esqueci a palavra. Esse método da psicoeducação, ele costuma ser quando há episódios onde a gente consegue construir com o nosso paciente, lembrando que não tem tempo, mas como a gente está falando sobre crenças nucleares, é muito importante que a gente for fazer uma psicoeducação sobre crença, que o nosso paciente, lembra tudo que a gente construiu aqui, a gente compreenda em que momento ele está e se essa psicoeducação sobre as crenças, se vai fazer, eh eh se vai trazer para o nosso paciente alguma resolução. E, quando fala sobre crenças, eu costumo usar muito aquela analogia da lente, como eu falei para vocês, e também da árvore.
quando eu quero fazer psicoeducação sobre crença, iniciando de forma lá da árvore, né, que é os pensamentos, começa na copa e depois vai passar para o tronco até chegar nas raízes. Então, essa psicoeducação de forma lá eu até desenho às vezes a árvore, ou se for online eu pego um desenho de uma árvore, isso funciona também porque o nosso paciente ele consegue entender de forma, né, visual ali, como é que funciona a questão cognitiva dele. E nesse contexto, não, como vocês, não é só entregar uma informação, mas é transformar também uma formulação clínica em compreensão que o nosso paciente consegue reconhecer e utilizar em sua vida. E voltando lá um pouquinho sobre a questão da árvore, como eu falei, utilizar na vida, porque é interessante que depois que você explica para o seu paciente, e aí você vai fazendo algumas sessões, o paciente ele compreende de tal forma que ele começa a falar, igual, hoje as minhas raízes estão bem assim, hoje os meus pensamentos lá, eu vi, olhei a árvore, lembrei do que você falou. Então, a psicoeducação, se você compreender em que momento está usando e a linguagem que o teu paciente ele te traz, ela casa muito ali, então faz muita flexibilidade cognitiva naquele momento. E essa questão da linguagem é muito importante também, porque você pode, exemplo, usar dados que o seu paciente, exemplo, se o seu paciente é cabeleireiro, então você pode usar coisa da profissão dele, se é um paciente de TI, então você pode também falar sobre crenças, falar sobre modelo cognitivo, usando a própria experiência e até a própria profissão do paciente. Eu vi que ainda não, o slide ainda não voltou, né? Voltou para vocês, que para mim ainda está preto. Então, hoje, né, fizemos o quê? A gente acompanhamos a Ana, para perceber que uma crença, ela não se identifica simplesmente por uma frase isolada e não se modifica pela aplicação automática simplesmente de uma técnica. É importante observar como é que ela aparece, o que a mantém, quais recursos já existem, o que aquele caso precisa naquele momento. E foi justamente por acreditar nesse raciocínio que se aprende melhor acompanhando o quê? Um caso de longo tempo que eu organizo lá no meu grupo de estudo de prática guiada. A proposta é experienciar o quê? Uma situação simulada e com um roteiro, como transformar esse conceito em uma pergunta clínica, em uma formulação, em uma conversa, em uma intervenção, para depois a gente vivenciar aquela prática. O que foi mais difícil? O que gerou dúvida? O que cada pessoa percebeu nesse processo? E eu estou encerrando por aqui. Eu vou abrir para a dúvida de vocês. Só para falar uma coisa para vocês, quando um paciente ele traz uma conclusão dolorosa sobre si, sobre os outros ou sobre o mundo, o nosso trabalho não é correr para corrigir essa conclusão. Primeiro, precisamos compreender de onde é que ele está ganhando força, como aparece na vida do nosso paciente, o que mantém, quais são os recursos que pode ajudá-lo a construir respostas mais flexíveis. E só assim a gente vai deixar de apenas aplicar técnicas e vamos começar a construir intervenções com sentido clínico. E aí eu vou abrir para vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Deixa eu ver. Chat consegui abrir. Só o meu slide que eu não estou conseguindo. E aí, pessoal, como é que foi o nosso encontro de hoje? Alguma dúvida sobre o que eu trouxe para vocês, sobre as crenças? Vou pegar o link do nosso encontro de hoje. Espera aí.
Vou colocar aqui o link da lista de presença para eu liberar o formulário, para eu liberar o certificado para horas complementares para vocês. Obrigada, Maiana. Espero que realmente vocês tenham compreendido como conceitualizar uma crença nuclear e que esse raciocínio clínico possa ter feito sentido para vocês e que vocês possam entender como trabalhar com várias Anas que vão surgir na vida de vocês, que são os nossos pacientes. Ó, coloquei no chat, deixa eu só fixar, tá? A lista de presença para liberar o certificado de vocês. E também avisar que eu fiquei falando no grupo de prática guiada. Em setembro, eu vou estar abrindo a segunda turma, que é a turma, que é um grupo de estudo que a gente faz sobre prática guiada, usando um livro base, e a cada capítulo a gente vai realizar através de 2 capítulos, roleplay, a partir desses exercícios, com ferramentas, a gente vai estar estudando, a gente não ler simplesmente o livro, a gente vai ler o livro, entender o que o capítulo está nos trazendo, e através desse capítulo a gente faz uma simulação de roleplay. E aí, em setembro, eu vou estar abrindo a turma 2. E aí, qualquer informação está lá no meu Instagram. Que é um pouquinho diferente do que a gente faz aqui. Aí eu que coloco os exercícios, mas lá o foco é em roleplay. Porque não basta a gente ler o livro, né? A gente precisa ler o livro e praticar o que o livro está nos trazendo. E só através da prática que a gente vai conseguir compreender o que é uma formulação, como é que faz uma seta descendente, como é que faz um modelo cognitivo, como é que a gente faz um RPD. E o livro é A Mente Vencendo o Humor. Eu tinha esquecido o nome, eu não sei porquê. É um livro que eu estava, mas deu branco naquela hora. E esse livro é ótimo para a gente poder estar praticando. E não sei se vou conseguir trocar o slide, mas tem a palavra-chave. Eu já ia deixar passar. Já ia terminar a gravação sem deixar passar. Para você que está assistindo a gravação, para eu estar liberal, para quem está aqui ao vivo não precisa. Mas para você que está assistindo a gravação, meu muito obrigada por chegar até aqui. E a palavra-chave para eu estar liberando o seu certificado é significado. Eu só vou estar repetindo a palavra-chave do nosso encontro de hoje, é significado. É só colocar lá no formulário que eu vou estar liberando o seu certificado de horas complementares. Para quem está aqui, não precisa. Só precisa se inscrever no Simpla, tá? Para eu liberar. Eu coloquei lá o link do Simpla no nosso grupo hoje. Só se inscrever lá, que vai ficar o mês todo, e eu consigo liberar o certificado. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, acho que a gente pode estar encerrando o nosso encontro de hoje. E aí, na próxima quarta-feira, a gente já começa com os exercícios desse mês, que é de crenças. A gente fechamos junho com distorção cognitiva, mas julho a gente vai focar somente nas crenças nucleares. Então, como não, vocês não têm dúvidas, mas qualquer coisa pode me chamar, tá? Lá no privado ou colocar lá no grupo quando eu abrir, mas fiquem à vontade.
E eu vou estar encerrando o nosso encontro de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham, né, esteja sido enriquecedor no sentido de como fazer uma conceitualização de crença nuclear, para que a gente possamos realmente, eu trouxe para vocês que a gente possamos construir, ir além daquela lista de o que é crença de desamparo, crença de desvalor, crença de desamor, que isso é extremamente importante. Mas como o nosso projeto é ir para além da faculdade, eu estou, a cada encontro, que a gente consiga construir raciocínio clínico, que vocês possam olhar para um tema da TCC e vocês possam compreender como é que eu aplico isso na prática, como é que eu aplico isso quando eu for atender o meu paciente. Então, eu espero que realmente o encontro de hoje, ele seja nesse sentido, que vocês possam compreender que uma crença nuclear, ela é ativada, mas como é que eu faço para trabalhar com essa crença? De que forma eu formulo ela? De que forma eu faço com que o meu paciente entenda que ela foi ativada, ele entrou em contato com ela, mas ao mesmo tempo ele tenha ferramentas para lidar com ela. E é isso que a gente está, isso que eu trouxe para vocês sobre a Ana. A Ana, quando ela ouviu lá da supervisora uma correção, a crença e capacidade dela gritou e fez com que ela não conseguisse mais estar ali na aula. Mas, quando a gente construirmos com ela, quando a gente deu ferramentas para ela, a gente flexibilizou e ela conseguiu compreender que a crença de capacidade dela não é a sua identidade, faz parte. Em algum momento da vida dela foi importante ela, né, na sua construção, na sua evolução, ela se esquivar, ela hipercompensar, mas com que ela consiga lidar com isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. E eu espero que esteja contribuído, nem que seja com 1%. E eu vou encerrar aqui, e eu espero que vocês tenham realmente feito sentido essa aula para vocês. E que eu tenha contribuído, nem que seja com 1% no conhecimento de TCC. Então, até o nosso próximo encontro e até os exercícios de quarta-feira.